Hoje é uma aula importante, mas eu falo isso em toda aula. Nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos abrir um pouco a ideia, contextualizar, nós vamos refletir um pouco sobre como funcionam as dinâmicas de comércio e riqueza entre seres humanos na nossa civilização. Vamos aumentar. Eu vou aumentar o slide. Aqui. O problema é que não dá para dar zoom. Mas dá para ler. Então é isso que importa. Bom, comércio e riqueza na proto-civilização humana. Bom, por que é importante estudar isso? Porque entendendo na nossa sociedade como funcionam os processos de geração de valor, quando eu acabo de tomar banho, a água fica secando no meu corpo e fica me coçando todo. Entendendo as dinâmicas de geração de valor, como esse valor funciona, como ele se distribui na sociedade, nós entendemos muito como nos colocar na sociedade da forma correta, que infelizmente não é o que nos é ensinado. Como eu falei, a sociedade, ela ensina, pelo menos para a maioria das pessoas, a como ser escravos, a como ser usinas de energia, basicamente, para pessoas melhores, seja no contexto da inteligência, seja no contexto da força, ou seja na sociedade burguesa, no contexto da predominância de capital. E o que eu ensino para as pessoas aqui não é para todos, é só para as pessoas daqui, não é um conhecimento que ele é expansivo, não é para todo mundo. Esse canal aqui, as coisas que eu falo, as coisas que eu reflito aqui, não é para todo mundo, é para poucos, é para pessoas que tem algum tipo de chamado em relação a isso. Conhecimento em relação ao mundo não deve ser para todos. E depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Cada um deve ter o seu papel na natureza. E o papel das pessoas que têm inteligência é saber onde se portar. Então, comércio e riqueza na proto-civilização humana é de extrema importância. Você saber como isso funciona na sua sociedade, aonde você vai se colocar ali. Isso vai te facilitar muitas coisas na vida. Vai te poupar muitos esforços e vai te fazer ler o mundo da forma correta. Bom, por que eu coloco aqui proto-civilização humana? Porque de acordo com a minha análise histórica, até o século XX, nós vivemos todo o período da era pré-histórica. Todo o período da era pré-histórica até o início do século XX, 1900, para mim, na minha divisão histórica, eu concebo isso como proto-civilização. É no sentido de que o ser humano começou a ter impulsos de civilidade, porém, ele só realmente se manifestou a partir do século XX. Até o século XX, na minha leitura histórica, na divisão que eu faço, não é a divisão dos historiadores, da academia, da sociedade ocidental, foda-se, na divisão que eu faço, que para mim é muito mais concebível e cabível na realidade. Antes de 1900, o mundo vivia numa proto-civilização, ou seja, no que viria a ser, mas não é uma civilização, de forma alguma. Nós não podemos chamar esse sistema de civilização. Isso, na verdade, é uma barbárie, é uma animalidade completa do ser humano. Mas nós vamos estudar isso em relação à proto-civilização, porque ainda não é um estado de animalidade completa. É como se fosse um pré-estado, antes da civilização. Por isso que eu denomino proto-civilização. E esse contexto econômico, ele é característico das proto-civilizações, do estado de evolução humana em que ainda existe proto-civilização. E ele ainda se conserva nos dias de hoje. Apesar de nós já termos chegado, não sei qual é o termo correto, numa civilização, esse estado de comércio, geração de riqueza, valor econômico, ele ainda se mantém. Traços dele, ou ainda tem uma predominância dele em relação a outros sistemas de pensamento, e ele vai se limpando na medida que o mundo evolui. Você vê que na Europa já não é mais assim, por exemplo. Então, vamos lá. Isso daqui é um texto do Espírito. Ele me intuiu e eu tive que escrever isso. Viu como a sociedade chegou até aqui?
Todos os tesouros, tá errado aqui, todos os tesouros humanos maravilhosos e todas as horrendas maquinações criadas até alcançar esse ponto de chegada, tudo isso deve ser esquecido, a fim de que se comece um novo ponto de caminhar. Essa é uma reflexão sobre as proto-civilizações, esse estado histórico do ser humano. Bom, o que é comércio? Nós temos que entender isso. O que é comércio? Comércio é o intercâmbio de riquezas entre diferentes povos que habitam diferentes ecossistemas. Vocês já viram que a leitura própria para ler a realidade é de que o ser humano é um animal biopsicossocial. Sendo animal, ele tem uma relação intrínseca com o seu ecossistema, ou seja, com o seu ambiente natural. Como ele transforma os elementos desse ambiente natural em criações próprias e úteis para a sua expressão de humanidade. Logo, o ecossistema tem uma definição, na minha leitura, intrínseca e importante no espírito de cada povo. Cada povo, então, vai criar coisas através do trabalho, que é a transformação da natureza, seja ela transformação da natureza abstrata ou da natureza material, em coisas úteis para a expressão humana. Cada povo, em diferentes ecossistemas, em diferentes ambientes, vão criar naturalmente em relação àquilo que eles têm disponíveis. Mas se um povo está do lado do outro, eles podem intercambiar essas criações. Isso é comércio. Eles podem trocar as coisas que eles criam. Então, se você não tem uma coisa em um povo, aquele outro ele tem. Então você troca. Você dá algo que você tem e ele não tem. Isso gera comércio. Isso existe desde antes das protocidades. A gente viu na aula de pré-história que os nômades, os seminômades já faziam isso. No estado de pré-história, já faziam isso. Para mim, pré-história também é proto-civilização. É o início da proto-civilização. Mas já existia comércio entre os diferentes povos que habitavam ecossistemas diferentes. Eles trocam riqueza. O que é riqueza? É ouro? É prata? É diamante? Eu vou usar uma metáfora. Imagina que você é um comerciante. Você tem o intuito de ganhar dinheiro vendendo algo para alguém e cobrando um valor a mais nessa relação de troca para você. E você vai trocar uma coisa valiosa da nossa sociedade hoje em dia, para ser mais fácil de você compreender. iPhones. Você vai trocar iPhones com alguém. Bom, num contexto histórico onde você não tem estradas, não tem tecnologia própria, onde você não tem excesso a ponto de construir infraestrutura boa para comerciar, imagina que você está levando essas coisas preciosas com você, esses iPhones, e você tem várias carroças de bois com barris, e você tem vários iPhones neles. Você tem 150 mil reais ali de mercadoria. Você tem 10 homens que você contrata do seu povo para te ajudar a levar essa mercadoria, esses 150 mil reais em iPhones, nessas carroças, até outros povos, para você lucrar com esse trânsito. A tecnologia que você tem é carroça e boi. Não existia outro tipo de tecnologia no início da proto-civilização. Então, imagina que você encontra um barranco de 4 metros feito de areia, uma duna, no meio do seu caminho. O que você faz? Você tem 150 mil reais em iPhones dentro dessas caixas, desses baús, em várias carroças carregadas por bois. Os seus trabalhadores podem tentar levantar as carroças, mas é muito pesado, não vão conseguir. Os bois vão ficar empacados, as rodas vão ficar empacadas. O terreno é arenoso. Você já caminhou 13 dias numa terra completamente distante, sem água, sem vilas, sem comida. Você está comendo aquilo que você trouxe. Você estava contando de chegar na outra cidade. Você não vai chegar. Não dá, por causa de um barranco de 4 metros. Isso é o mundo antigo. Logo, é fatídico pensar que comércio em terra era inacessível. Era muito difícil você comerciar coisas de grande valor por terra. Porque um barranco, uma pedra no caminho pode te falir. Você vai perder todo o seu negócio, toda a sua mercadoria. Logo, é intrínseco pensar que as primeiras civilizações tenham se gerado em locais perto de cursos de água, rios e mares. Por quê?
Porque através de barcos do comércio fluvial, você consegue alcançar qualquer lugar, diferente das carroças. Então você tem uma troca de tecnologia muito mais rica, de coisas que têm muito mais valor intrínseco, do que se você levasse por terra. Logo, as grandes civilizações do contexto proto-civilizacional, as grandes sociedades, as grandes cidades, elas surgiram próximas da água, porque ali tinha um intercâmbio muito grande de criação humana. E aí que eu ponho o contexto. O que é riqueza? Riqueza é tecnologia. Riqueza não é ouro, não é prata. Riqueza é tudo aquilo que o ser humano cria e que gera valor para outros seres humanos. Tem um contexto de escassez atrelado, de que se um ser humano cria alguma coisa, seja ela abstrata ou seja material, tá? Eu não ponho esse limite marxista de riqueza, tudo que o ser humano cria é coisa da natureza. Você pega uma coisa da natureza, você transforma aquilo em um objeto e isso é riqueza. Não, riqueza pode ser abstrata também, pode ser uma peça de teatro. Se alguém quiser ver, sentir desejo naquilo, é riqueza. Se você movimentar um ser humano para trabalhar para você por conta de uma peça de teatro, isso é riqueza. Riqueza é qualquer coisa que represente valor para algum ser humano, que faça ele trabalhar para você. Bom, riqueza é tecnologia, porque até uma peça de teatro é técnica. Você precisa de um sistema técnico para desenvolver aquilo, para registrar aquilo. Tudo é tecnologia, tudo que o ser humano cria é tecnologia, é técnica, é técnica no grego. Então riqueza é tecnologia. Ouro, prata, joias, papel, é só representação simbólica, portátil. Dinheiro, à medida que a humanidade inventou diversos tipos de dinheiro, é nada mais do que uma representação portátil dessa tecnologia. Não sei quantas gramas de ouro vale esse livro. Para transportar esse livro de uma cidade para outra é difícil, então eu transporto as graminhas de ouro, é muito mais fácil, é portátil. Então, ouro não é riqueza, riqueza é tecnologia, é criação humana. O que é geografia nesse contexto? São módulos de comércio. Analisando a geografia, nós descobrimos dinâmicas de comércio humano e que elas seguem padrões ecossistêmicos. Ou seja, se tem uma montanha aqui, se tem um rio aqui, a geografia do local vai influenciar intrinsecamente como aquele povo gera tecnologia, como ele troca essa tecnologia com outros povos e como ele retém a tecnologia dos outros povos. Bom, próxima parte. Se nós analisarmos as civilizações mais ricas da história, eu chamo de pontos de luz. Você tem Suméria, Babilônia, Pérsia, Egito. Depois você tem a Hélade grega. Depois você tem Roma. Depois você tem Bizâncio, o Constantinopla. Depois você tem... o que mais? O Sacro Império Romano-Germânico. Depois você tem a França. Depois você tem a Inglaterra, depois agora os Estados Unidos. Se você analisar todas essas civilizações, essas proto-civilizações, para mim elas são pontos de luz, porque elas retêm, através do comércio, diversas tecnologias de riqueza humana, por causa dos pontos geográficos em que elas estão instaladas. Riqueza, logo nós podemos associar, são pontos de comércio aquático, seja no rio, seja no mar. Nas proto-civilizações. Hoje em dia, no contexto moderno, é diferente. Nós temos aviões, nós temos transatlânticos, nós temos rodovias, ferrovias. No contexto da proto-civilização, é outra coisa. O que é riqueza, então? Nós podemos compreender, então, que riqueza é o acúmulo de tecnologia ao longo do tempo. Se essas sociedades, que são pontos de comércio, porque estão localizadas em locais próximos de cursos d'água, que são os locais onde o ser humano comercia mais, porque tem facilidade por causa da rede aquática. Se essas sociedades, depois de 100, 200, 300 anos, são portos, elas estão recebendo tecnologia de diversos grupos humanos, e com o tempo, se você parar para pensar, vamos usar outra metáfora. Você tem uma cidade lá no Mediterrâneo, nessa era de início de proto-civilização, 3.000 anos antes de Cristo. Ela está na beira do Golfo Pérsico. Ela tem um porto. Esse porto é usado para ligar, para comerciar diferentes outras cidadezinhas que existem ali menores do que ela.
À medida que os marinheiros vão chegando nesse porto, eles vão... qual é o nome? Quando você tira algo de um navio, eles vão... não é desembarcar, mas... eles vão desembarcando para trocar as riquezas com esse outro povo, com as elites desse outro povo. E ao longo de, 50 anos, de um tipo de alimento, um queijo especial, chegando nesse porto, 50 anos, pensa aí, 50 anos é muita coisa. Imagina o que aconteceu nos últimos 50 anos só aqui no Brasil. 50 anos é tempo suficiente desse povo que está recebendo esse queijo aprender a receita e começar a fabricar ele mesmo o queijo na sua cidade e não precisar mais importar de outra cidade. Isso é um queijo. Imagina outras coisas. Técnicas de fiação de tecido, técnicas de arquitetura, técnicas de construção naval. Tudo isso vai chegando através dos portos, nas proto-civilizações. E as cidades que tinham mais proeminência em serem esses pontos de troca de rota, naturalmente, elas vão acumulando mais conhecimento tecnológico que vai vindo de todas as partes que estão em volta dela. Então é natural que a gente chegue no pensamento de que o acúmulo de tecnologia com o tempo é que gera riqueza. Todas essas civilizações que eu chamo de pontos de luz, que foram as maiores de suas épocas, elas têm uma característica em comum. Elas foram acúmulo de tecnologia com os séculos que se passaram, porque elas eram pontos de comércio. Então isso gera riqueza em abundância. É diferente de um protopovoado, de uma vila, que tem muitos gênios, mas os gênios têm a limitação de que eles só podem pensar cada um em referente à sua área. Riqueza em abundância quando você tem um local que coleta todas as criações de todos os gênios do seu redor. E é isso que esses pontos de comércio são. Isso gera riqueza em abundância. É uma abundância tamanha que transborda. Então imagina que essas protocidades lá da Mesopotâmia, por exemplo, que foram as primeiras da humanidade, elas eram pontos de comércio porque elas estavam na beira de rios. Elas tinham um habitat muito propício para a geração de estabilidade ecossistêmica. Eles tinham comida o ano inteiro, eles tinham safras o ano inteiro. O clima lá é muito bom, não é igual o clima horrível da Europa ou da África. Elas não têm que parar metade do ano para se esconder da neve. Eles podem criar coisas o ano inteiro. Essas cidades vão trocando entre si essas tecnologias. E aquela que está no ponto geográfico que é mais estratégico, pluvial ou marítimo, ela naturalmente vai concentrar mais criações humanas. E essa riqueza vai facilitar a transformação que o ser humano tem vai facilitar a transformação dos recursos naturais em mais tecnologia. Então é um processo exponencial. Isso gera riqueza transbordante. Não é igual a riqueza de você ter um silo de grãos ali. É uma riqueza tão grande que eles não sabiam o que fazer com tanto dinheiro. A população tem um boom de população. As elites são muito ricas dessas cidades. Tem um gap de desigualdade muito grande. Porque você pode perceber até hoje, as nações que têm mais riquezas naturais e o ecossistema mais propício para o ser humano viver, elas são as que têm o gap de desigualdade maior. Porque as elites têm uma tendência de concentração de riqueza, de acordo com esse ecossistema. Mas é uma riqueza que é transbordante, algo que nunca se viu na humanidade. A gente estudou os povos na pré-história, no vídeo de pré-história. Os povos indo-europeus, eles ainda estavam com uma tecnologia semelhante à dos indígenas americanos, a dos Mohawks. Eles ainda viviam como se estivesse na era mesolítica, enquanto que os egípcios, proto-egípcios, não existia Egito, os proto-egípcios, os proto-sumérios, já tinham cidades complexas nessa época, por causa disso. Concentração de tecnologia humana gerada pelo comércio. Riqueza é isso. É isso que eu chamo de riqueza transbordante. A civilização tem tanta geração de tecnologia e de técnica que ela alcança um nível que não tem o que fazer com tanto dinheiro. Esse dinheiro não pode ser mais concentrado em riquezas. As elites já têm todos os tipos de riquezas que elas podem concentrar em si. Não pode ser gerado um excedente de alimento, porque eles já têm a máxima capacidade de geração de alimento possível. Eles já têm silos e silos de grãos para diversas estações guardados. Não tem o que fazer com tanto dinheiro. Então é natural que uma sociedade que tenha tanta riqueza assim gere a ideia natural de domínio.
É aí que nasce a concepção de domínio. E aí é isso que... Isso é uma revolução no conceito de riqueza do ser humano. Porque nessas proto-civilizações da Mesopotâmia foi onde nasceu o primeiro império. Vocês podem ver que a violência sempre existiu na humanidade. Todos os povos primitivos sempre dominaram uns aos outros. Mas se você analisar, vamos voltar lá na dominação dos proto-indo-europeus, dos primeiros agricultores que habitavam a Europa. O que eles fizeram com a dominação deles? Eles se misturaram com outro povo. Então, não é o império. Vamos ver qual é o método de... Eu boto aqui o método de dominação antigo. O que um grupo de chimpanzés faz? Isso é real, pode pesquisar. Quando encontra outro grupo de chimpanzés no mesmo território que ele considera seu. Eles fazem guerra. Os símios têm naturalmente um comportamento territorialista. Nós, inclusive, que somos símios. Os chimpanzés matam os outros. O método de dominação das pré-proto-civilizações, do estado natural do ser humano, desses povos mais primitivos, é da destruição completa. Um povo invade outro povo e destrói a genética dele, seja através de cruzamentos ou seja através de violência. Eles acabam com outro povo, completamente. Aí eu ponho aqui, através da violência ou da diluição genética. Nas proto-civilizações já existe um conceito mais refinado de dominação, mais inteligente. Por quê? Isso para mim foi uma revolução comparável, na minha análise histórica, com a revolução agrícola ou com a revolução do fogo. Eu chamo de revolução dos impérios. Por quê? Você tem lá as suas proto-cidades no rio Eufrates, no rio Tigre. Vocês estão comerciando lá de boas, muito bom. Você alcança, depois de alguns séculos, comerciando e juntando tecnologias diferentes, um nível de riqueza, de transformação dos recursos naturais tão grande que você não tem o que fazer com esse dinheiro. É natural que as elites dessas cidades tenham o pensamento de nós temos dinheiro de sobra, por que nós não pagamos os ferreiros que nós temos, a tecnologia de mexer com ferro ou a tecnologia de mexer com outras coisas, os especialistas que nós temos, os cientistas, se nós passarmos para a nossa sociedade de hoje. Nós pagamos essas pessoas para ficar dentro dos seus ateliês o dia inteiro desenvolvendo armas, armaduras, cunhando essas coisas. Nós pagamos com esse dinheiro de sobra que nós temos entes da nossa sociedade específicos, pessoas específicas, para manusearem essas armas. Nós usamos essas pessoas para invadir outras cidades, outros vilarejos, outros grupos humanos. Só que nós não vamos destruir, nem queremos diluir nossa genética com eles, ou acabar com o povo deles. Isso é burrice. É aí que nasce a faísca. Seres humanos, o corpo humano, aliado a uma inteligência que nem precisa ser tão grande, é o animal mais produtivo do mundo. Justamente porque ele tem um potencial racional e ele tem membros e órgãos muito específicos para a realização de trabalhos. Se você invadir um outro povo, você pode pegar toda a riqueza que ele gera ao longo de um período, de um ano, por exemplo. Você pode pegar a riqueza anual desse povo e canalizar ela para o seu. Isso não é óbvio? Isso não é genial? É aí que nasce a Revolução Imperial. A noção de que uma cidade-estado, porque nessa época não existiam nações, países, eram cidades-estados. Cada cidade tinha sua organização política. Não existia uma noção tecnológica completa para você unir isso em uma rede de informações. Era muito complicado isso. Então, elas tinham organização política e econômica centralizadinhas em cada cidade. Uma cidade pode invadir outra cidade, mais fraca que ela, não é óbvio. Pode, através dessa riqueza em abundância que ela concentrou, dominar ela militarmente e fazer com que a elite dessa outra cidade mais fraca pegue a riqueza que essa cidade gere e mande para ela através de impostos. E com isso, você corta a necessidade de trabalho pela metade do seu povo para ganhar o dobro de riqueza que ele geraria. Isso é genial. Esse é o conceito de economia que gerou nossa economia moderna. É o conceito de escravidão. Isso é escravidão. Escravidão não é você prender uma pessoa. Aí eu ponho aqui. Existem
dois tipos de escravidão. A escravidão barata, que é essa, agrícola, violenta. Qualquer um pode plantar batata, plantar chuchu, colher café. Qualquer porco pode fazer isso. Você bota um grilhão na mão da pessoa, tá com um chicote nas costas dela e vai colher café. Qualquer ser humano faz isso. Mas agora, a escravidão inteligente é você fazer toda uma sociedade gerar riqueza para você, porque essa sociedade é composta de especialistas, militares, engenheiros, técnicos, arquitetos, artistas. Se você pegar toda essa cidade e mandar plantar café e chuchu e cana de açúcar, você é um imbecil. Isso é escravidão barata. A escravidão economicamente rentável, a escravidão inteligente, que nasceu aí nessa época, é quando um grupo humano domina outro grupo humano e o faz gerar riqueza, mantendo o funcionamento estável daquele outro grupo humano que foi dominado. Você não atrapalha o ciclo geracional daquela cidade que você domina. Não. Cara, pensa bem, eu vou dar outra metáfora. Imagina um engenheiro, um cara que constrói templos da antiguidade. Ele precisa de uma vida inteira para se formar nas técnicas artísticas, nas técnicas de estrutura, nos cálculos para gerar aquilo. É um período de formação muito longo. Então você cortar isso, você pegar esse engenheiro que levou 20 anos para alcançar a expertise dele, de construir templos e palácios, e você mandar ele trabalhar na lavoura, porque você dominou o povo dele, você vai estar perdendo toda a riqueza que ele poderia produzir e toda a riqueza que foi investida na geração daquele ser humano, que tem um papel específico. Por isso, não é interessante quando você vai dominar, quando você usa esse sistema de escravidão inteligente, que você atrapalhe as dinâmicas naturais que existem naquele grupo humano. Você quer que ele continue funcionando, as engrenagens precisam continuar funcionando. O que você vai fazer é, já que aquela outra civilização, já que aquela outra proto-civilização, já que aquela outra cidadezinha tem uma elite, tem um funcionamento parecido conosco, tem uma elite. E a gente já estudou que civilizações que têm elite, elas têm canalização de trabalho humano. As elites canalizam o trabalho humano para determinados fins, logo elas são mais evoluídas tecnologicamente. Cara, fala câncer. É muito mais inteligente que quando você domine essa sociedade, você não atrapalhe os métodos deles. Ou você pegue os especialistas como reféns e leve para a sua cidade. É muito mais inteligente você deixar aquela cidade funcionando do jeito que ela está, as pessoas felizes do jeito que elas estão. A única diferença é que você vai falar para a elite daquela cidade, que já suga o dinheiro de todas aquelas pessoas em um fluxo ascendente, mandar uma parte desse dinheiro para você. Porque lembra que a gente falou? Ouro é representação simbólica, portátil de tecnologia. O que a elite daquela cidade está fazendo? Está pegando todo o trabalho humano e concentrando em si, naquele grupo específico, que é o mais forte, o mais inteligente. Se você já tem uma sociedade que tem representação simbólica portátil de riqueza, seja ouro, seja prata, seja conchas, é muito inteligente. Você pode pegar essa representação simbólica, um baú de ouro, e ali vai estar representado todo o trabalho de um ano, de uma cidade de 15 mil pessoas. Você pega aquilo e leva para sua cidade, numa carroça. Você conseguiu conservar temporalmente e espacialmente. Esse é o poder dos símbolos, eu acho genial isso. Temporalmente e materialmente num baú, e espacialmente num baú. O trabalho, que é algo abstrato, de um ano, de uma cidade inteira, e você leva para sua cidade. Isso é de uma genialidade potente. Então, a revolução imperial, a revolução da escravidão, não tem outra palavra para isso, da escravidão inteligente, ela revolucionou o jeito que as sociedades humanas se agrupam a partir daí, da Mesopotâmia, e foi a criação dos primeiros impérios. E a partir daí, uma foi influenciando a outra e esse sistema imperialista só cresceu. Bom, aí eu falo aqui, a escravidão barata é justamente essa.
realmente, se você tivesse uma sociedade primitiva, e você é uma Suméria da vida, você é a cidade de Ur, uma cidade que, apesar de ser uma proto-civilização, já está extremamente desenvolvida, já tem arquitetura, proto-arquitetura, já tem proto-poesia, proto-escrita. E aí você encontra um povoadozinho ali, indo-europeu ali do seu lado. Você vai dominar essa sociedade para ela gerar riqueza para você através de quê? O que esses índios vão gerar para você? Esses índios louro? Eles não criam nada que a nossa sociedade já não tem. A agricultura a gente já tem. Então a gente vai botar eles para fazer a única coisa que eles sabem fazer: plantar e colher. Qualquer ser humano sabe fazer isso. Você escraviza uma sociedade primitiva assim. A escravidão economicamente rentável é o domínio estável da dinâmica econômica de um grupo, usando o fluxo ascendente de valor através do poder para o seu favorecimento. O que isso significa? O que eu quero dizer aqui? Esse fluxo ascendente é o que eu falei, já existia. A elite daquela civilização, daquela sociedade, já fazia isso. O rei, o duque, o barão, o sacerdote, que seja, cada civilização tem uma organização. Eles já faziam isso. Eles pegavam toda a riqueza que a população produz e concentravam naquela classe. Então, quando você vai dominar essa sociedade, você não precisa matar toda a população. Você usa ela para gerar riqueza para você. E você pega essa riqueza através dos sistemas que já existem, ascendentes de valor, através do poder. O poder é a engrenagem que faz com que esse valor tenha um fluxo ascendente para essa elite. É a forma de poder que essa sociedade tem. E você usa isso para o seu favorecimento. Só que para isso, 3 coisas são necessárias, eu já expliquei isso. Dinheiro. Essa sociedade, para ter essa escravidão economicamente rentável, a sociedade que você domina precisa já ter uma representação simbólica e portátil, porque você precisa condensar aquele trabalho, que é simbólico, espalhado no tempo e no espaço, em um objeto, e você tem que levar esse objeto de uma forma portátil para a sua cidade, para a sua sociedade, para a sua organização. Normalmente isso é feito através de ouro, no Ocidente. Tecnologia existente, como eu falei. Não adianta você ter uma escravidão economicamente rentável se a única coisa que essa sociedade sabe fazer é plantar batata. Você precisa de uma sociedade que já tenha uma tecnologia, uma proto-tecnologia semelhante à sua. Senão eles não vão ter valor para trocar. E aí realmente é mais fácil você escravizar as pessoas para plantar café. Elites em nível cognitivo semelhante. Não adianta você ter um povo viking, onde a elite é um chefe de guerra. Não adianta. Como é que você vai pegar essa elite e acordar com ela para ela transmitir um pouco de valor para você, dar imposto, dar dinheiro? Não adianta. Você precisa de uma elite que tem um nível cognitivo já semelhante à sua. Porque aí você vai poder fazer acordos com ela, você vai poder fazer com que ela canalize essa riqueza que ela pega dos seus servos, das suas massas, das suas usinas de produção, represente isso simbolicamente através de algo, o ouro, e mande para você. Isso revolucionou o jeito que as civilizações humanas se agrupam. A Revolução Imperial, a criação de impérios. Império é isso, império vem do latim, imperium significa domínio, a tradução literal é essa. Quando eu domino um animal, eu estou imperando sobre ele. O domínio de um povo sobre o outro não é destruição. A destruição sempre aconteceu. Um povo invadir o outro e matar todo mundo, uma chacina, um genocídio, sempre aconteceu desde que o ser humano é macaco. A dominação inteligente foi uma revolução. Cara, falar cansa muito, vocês não têm ideia. Bom, o fluxo econômico das civilizações em estágio primivo, estratificado, compartimentado, altamente especializado e desigual, porque tem que ser setorizado, ascendente e rígido. Por isso, civilizações não tecnológicas não podiam ter esse método de expansão valoral. Ou seja, por isso que os homens primitivos, quando dominavam outros povos, praticavam o genocídio. Seja ele genético, através da diluição genética dos cruzamentos, não posso falar essa palavra aqui, mas do coito forçado nas fêmeas daquele povo, ou seja, através de matar todo o povo mesmo. Você dizima aquele povo do seu habitat e você toma o habitat dele que tem mais recursos. Por isso que eles faziam esse tipo de dominação. Porque para você fazer a dominação da escravidão, do império, do domínio, você precisa de um nível de tecnologia já
condensado naquela sociedade. Agricultura, eu ponho aqui. Qualquer um pode fazer. Eu expliquei isso de uma forma clara. Qualquer ser humano com 2 braços, 2 pernas e uma mente minimamente inteligente sabe plantar batata e colher café. Agora, trabalhos técnicos e mentais, é isso que eu falei. Eles demandam um alto nível de investimento temporal e cultural envolvidos. Uma pessoa que faz isso numa protocidade dessas, um engenheiro de templos, como eu usei o exemplo, um poeta, um artesão de ouro, uma cidade de 15 mil pessoas, nessa época aqui, nessa localização aqui específica do que a gente está usando como exemplo, a Mesopotâmia, provavelmente só tinha ele na cidade inteira que sabia fazer aquilo. Você vai matar uma pessoa, imagina que você é da elite da cidade dominante. Você domina aquela outra cidade. Você vai matar. É interessante para você matar ou mandar plantar batata. No caso eles não tinham batata, né? Batata das Américas, mas mandar plantar trigo, cevada. O único perfumista que conhece as técnicas seculares daquele povo de misturar essências naturais para gerar o perfume mais adequado, o melhor perfume. É interessante. Você não prefere o perfume? Batata, qualquer servo seu consegue plantar. Porra, muito mais inteligente você manter aquilo ali, aquela ordem, aquela sociedade estável. E usufruir daquilo que eles queriam. É uma elite indireta. Você vai estar sendo a elite daquela cidade de certa forma. Só que você não vai estar ali. Isso é genial. Então aqui eu ponho aqui. A dominação das elites. Neutralização de riscos, acordo econômico e tributos. Como é que uma elite domina a outra elite do povo dominado? Neutralização de riscos. O que isso significa? Você dizima só o exército daquela outra cidade. Só os seres que têm potencial de utilizar armas, de pegar em armas. Então, normalmente, os homens jovens e fortes, ou os homens que já fazem parte de um corpo proto-militar, de uma milícia, daquele povo, você só tem que matar eles. O resto da cidade você deixa funcionar, porque eles estão gerando riqueza para você. Acordo econômico. Quando você invade aquele povo, você vai ter que fazer um acordo com a elite que já existe naquele povo. Você dizima o risco dela se revoltar contra você, você tira o exército dela, mata o exército dela, e você faz um acordo. Tanto do imposto que você arrecada de todos das suas usininhas de produção, dos seus servos, dos seus escravinhos, dos seus proletáriozinhos, você vai mandar para mim. 30%. 30% parece pouco. Mas se você tiver 5 povos dominados ali na sua região, 5 cidadezinhas, 30% de cada cidade, é o que eu falei. Você já diminuiu a necessidade de trabalho do seu povo, já enriqueceu o seu povo 2 vezes. Enfim, é isso. A essência é essa. Tributos. Então são esses 3 passos que uma elite usa no processo de escravidão. Agora nós vamos estudar nessas proto-civilizações, ou seja, nós vimos que no estado nômade do ser humano é natural que não existam hierarquias na sociedade. As sociedades, elas são como famílias. Existe respeito mútuo, mas não existe exercício de força sobre os outros. Todos eles funcionam nas civilizações primitivas como se fosse um corpo só. Você não faz eleição para ver para onde é que você vai migrar. Você só migra. Os animais migram, você migra junto. O inverno chega, você migra para um lado. Não existe tecnologia suficiente para que você tenha objetos o suficiente para ter concentração. Então não tem uma coisa que eu tenha e que o outro carinha do meu grupo também não possa ter. São coisas muito básicas e muito acessíveis na natureza. Porém, quando você migra de um processo de primitividade para um processo de proto-civilização, quando você tem o que a gente já estudou na aula de pré-história, então estou revendo isso. Quando você tem o assentamento e a geração de tecnologia, principalmente a geração de tecnologia de alta qualidade, você tem necessariamente o nascimento de uma elite. E o que é essa elite? Estudando a elite desse processo proto-civilizacional, ou seja, vamos botar aí de 10.000 a.C. até 1900, essa é a minha noção histórica. Tudo isso para mim é proto-civilização. Porque, se vocês verem, é o mesmo conceito.
nesses 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mil anos de história humana. É o mesmo conceito, não muda o conceito de elite. O que são as elites de todo esse período? São os mais fortes. Os mais fortes dos grupos que começam a se assentar, eles viram os nobres, sempre. Você pode pegar da Germânia, na Gália, você pode pegar na Hélade, você pode pegar no Egito Antigo, é sempre assim. Os mais fortes, força física, os que têm mais poder de matar e dominar os outros, se transformam em nobres e viram uma elite de nobres. Ou seja, aí eu ponho exemplos. Um general que se transforma em imperador, isso ocorreu na Roma Antiga. Ou um chefe de guerra germânico que, por dominar diversos povos, o povo transforma ele em rei. E normalmente essas pessoas passam privilégios geneticamente. Então você precisa só de um exemplar muito forte de um povo, ganhe respeito de um povo, ele vai fazer o filho dele e o neto dele, e assim por diante. Assim nascem as elites nobres. Esse é um processo geral e tosco que eu estou explicando. Mas se vocês verem a essência mesmo nesses diversos povos da civilização ocidental em diversas épocas diferentes. Então, elite é mais forte. Os mais fortes sempre se ascendem para se transformarem os nobres de todas as sociedades. E os mais inteligentes, eu chamo de profetas. Eles conseguem realizar o mundo dos símbolos e da metafísica do pensamento. Porém, eles não têm amor à filosofia. Eles são poetas, profetas, clérigos, líderes espirituais. O que eu estou querendo dizer aqui? Que em todas as elites do estado proto-civilizacional humano, essas elites são compostas por dois tipos de pessoas. Você só consegue ascender até uma elite, seja da Suméria, da Babilônia, da Gália. Você só consegue ascender nas elites quando você é mais forte ou mais inteligente. Os mais fortes se transformam naturalmente nos chefes guerreiros, que vão se transformar naturalmente nos nobres. Já os mais inteligentes, eles são aqueles que têm inteligência simbólica, que têm inteligência mesmo. Eles vão analisar a natureza e vão usar o processo de pensamento de necessidade metafísica do ser humano para manipular aquela sociedade através dos símbolos. Não manipular de uma forma negativa que eu estou falando. Manipular, eu estou falando de exercer poder. Expressar poder mesmo. Já que a força é uma expressão de poder física, a expressão de poder da inteligência é isso. Eu vou ter que usar esse termo. É a manipulação dos estratos da sociedade. Mas não nesse sentido vulgar que nós usamos hoje em dia. Manipulação no sentido de pegar mesmo, de pegar, de botar, de mexer. Não necessariamente para o mal. Essas pessoas mais inteligentes, vocês podem ver em todas essas sociedades, eles criaram corpos de elites, onde eles são os poetas, por exemplo, Homero, na Hélade primitiva. Ele é reverenciado. Os bardos, os druidas, os clérigos do Egito Antigo, os líderes espirituais dos povos germânicos, eles tinham poder sobre aquele grupo humano, porque eles usam o mundo dos símbolos e da metafísica do pensamento para reger essas sociedades. Então, se a metafísica é uma expressão da inteligência e a força física é uma expressão da superioridade corporal, é naturalmente que essas expressões de superioridade ascendam para o nível mais alto da civilização, se ela for hierárquica. Se ela não for hierárquica, não acontece nada. As pessoas inteligentes vão nascer, vão morrer e não vão criar sistemas nenhum. Como nós estudamos a sociedade dos primeiros agricultores da Europa. Porém, se as sociedades forem hierárquicas, como as sociedades indo-europeias, naturalmente o corpo das pessoas mais inteligentes viram clérigos. E naturalmente o corpo das pessoas mais fortes se transformam na nobreza política, que eu estou querendo dizer aqui. Então, é assim que as elites do estado proto-civilizacional humano se formam. É um processo natural. Os mais fortes e os mais inteligentes têm domínio sobre os mais burros e os mais fracos. Isso é óbvio. Nós já vamos sair desse conceito de comércio e riqueza, nós vamos entrar
em outro conceito, que é o conceito da natureza no estado proto-civilizacional, dos tipos de humanos que ocupam cada extrato da sociedade. Os nobres, e essa nobreza dividida entre mais fortes e mais inteligentes, e as massas. E uma análise psicológica e sociológica desses estratos e dessas estratificações. É uma análise do ser humano em si. Eu acho que isso já não tem a ver com o tema do vídeo. Então, como o vídeo já vai dar 50 minutos, eu vou acabar com ele aqui. Esse vai ser um vídeo sobre comércio e riqueza. A partir desse vídeo, de nós entendermos como funciona, como nasceu, como se desenvolveu e como ela ainda existe, esse estado de comércio e riqueza, ele ainda está presente na nossa sociedade. É assim que a economia capitalista funciona. A economia capitalista é a forma mais sofisticada desse processo natural, de que uma sociedade que tem tecnologia naturalmente vai querer usar a outra como usina de trabalho e de riqueza e de geração de valor para o seu grupo. E é assim que funciona o capitalismo moderno, contemporâneo. É assim que toda a unidade política e econômica da civilização ocidental se desenvolveu ao longo de todos esses milênios. Se você pegar qualquer sociedade, você vai ver que foi assim. Inclusive, como é um processo natural, eu vou arriscar dizer, até na Ásia e na África era assim. É só você estudar a história. Você vai ver que a escravidão faz parte do ser humano no estado proto-civilizacional. Para a moral e para a economia e para a sociedade desse estado proto-civilizacional, a escravidão é parte intrínseca da expressão social de uma proto-civilização. Nós ainda estamos em processo de escravidão. De onde é que você acha que sai a riqueza que sustenta os países do primeiro mundo? Quem você acha que gera essa riqueza? Para você gerar bens, seja um livro, seja um computador, seja um celular, você precisa de metal, papel, madeira, mineral. Você acha que são os lourinhos do olho azul, os arianos suecos que saem, os peões arianos que eles saem com picareta para pegar minério de ferro lá na Suécia? Esses povos, eles dominam economicamente os nossos povos, os países que nós chamamos de terceiro mundo. E toda a riqueza que nós geramos, um percentual bem grande dela, através dos fluxos de poder econômico, agora estão na moda de chamar isso de capital multinacional, enfim, cada um dá o nome que quiser. O fluxo econômico ele é ascendente. O que a gente produz vai para a nossa elite. E o que a nossa elite concentra vai em parte através desses fluxos econômicos para as elites desses países, que vão distribuir a renda de acordo com a necessidade social deles. Vocês podem ver que esse sistema nunca acabou. Ainda existe traços muito predominantes da escravidão na nossa sociedade, da escravidão inteligente. A escravidão burra já acabou, mais ou menos. Ainda existem alguns países mais primitivos que ainda se utilizam de trabalho análogo à escravidão. Mas a escravidão inteligente, de você fazer sociedades gerarem riqueza para você e você sugar, parasitar, não tem outro termo. Você parasitar a riqueza que essas pessoas geram para a sua sociedade, isso eu acho que vai existir ainda por alguns séculos, no mínimo. Até nós termos robótica e inteligência artificial suficiente para fazer com que essa robótica se autogere, você vai precisar de pessoas para minerar, para limpar chão, você vai precisar de pessoas para realizar trabalhos que seres humanos não gostam de fazer. Então é natural que aquele que tenha poder de escolher, as sociedades mais fortes, mais desenvolvidas, mais inteligentes, aquele que tem poder de escolher, lembra? O poder não é físico. Toda essa escola se baseia na ideia de que o poder como posso compactar isso numa frase que seja interessante? Não é inteligência. Poder é vontade do espírito de ação sobre a matéria. Então não importa se é poder intelectual, se é poder poético, como eu falei aqui, se é poder econômico, se é poder físico, força.
Não importa. As sociedades que têm mais poder, elas vão ter mais condição de escolher. E é óbvio que elas vão escolher que os seus concidadãos e pessoas mais parecidas consigo. Falando de termos gerais, é óbvio que as sociedades da Suécia, da Noruega, da Suíça, as elites deles vão preferir que as suas massas, que são mais parecidas consigo, geneticamente, não realizem esses trabalhos que os seres humanos não gostam de fazer. Eles vão passar esse trabalho para as pessoas que estão longe deles, para as pessoas que não se parecem com eles. Então, no final é isso. É um povo escravizando outro povo. É uma genética escravizando outra genética. É uma série de fatores ambientais e ecossistêmicos que influenciam na dominância, no comércio e na riqueza. E é isso que funciona na nossa sociedade. Basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui, que vai ser o aprendizado geral de toda essa aula, é que... Deixa eu sintetizar isso. Precisa sintetizar isso. Não se alcança um nível de riqueza sem exploração. Então, se você quer... Meu Deus, eu não estou gostando do meu cabelo, eu vou começar a gravar vídeos de boné. Se você quer alcançar um nível de estabilidade social, se você quer fazer parte das elites econômica, social, hoje, você vai ter que explorar pessoas, você vai ter que escravizar pessoas. É uma escravidão sofisticada? É, mas você vai ter que fazer pessoas trabalharem para você, quererem trabalhar para você. Então envolve também a manipulação mental e metafísica, como eu falei, que as elites dos profetas faziam, ainda ocorre hoje em dia. Você precisa fazer com que as pessoas acreditem que é bom trabalhar para você igual um escravo. E se você quer proeminência social, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que ter a noção de que tem pessoas que nasceram para ser escravas, porque elas têm características que não são tão interessantes para o valor social. E tem pessoas que nasceram para dominar, porque elas têm características que fazem delas terem poder sobre a natureza. Isso é um fato, não é um julgamento moral. Moralmente, como cristão, isso é algo abominável. E a sociedade precisa evoluir para isso. É uma visão espírita. A visão católica seria que a sociedade precisa ser destruída e o apocalipse chega logo. A visão espírita, do cristianismo espírita, é outra. A sociedade precisa progredir, evoluir. Isso está acontecendo. Só que ainda existe o comércio e riqueza na nossa civilização ocidental contemporânea. Ainda funciona assim. Então, se você quer ter proeminência social, você tem que botar isso na sua cabeça. Se você quer ser feliz no mundo de forma material, você tem que botar isso na sua cabeça. Desde o início da proto-civilização é assim. Tem pessoas que servem, tem pessoas que são servidas. Tem pessoas que exploram, tem pessoas que são exploradas. O que ocorre é que você tem que garantir um grau de felicidade e de ilusão para as pessoas que são exploradas, para que elas fiquem felizes na condição de estarem sendo exploradas, de serem máquinas de produção de riqueza para você. Basicamente, você tem que criar uma ilusão, você tem que criar... Qual é aquela coisa que tem no deserto? Miragem. Você tem que criar uma miragem. Isso ocorre através dos processos metafísicos e psicológicos do ser humano. Propaganda, ideologia, religião. Isso é essencial. Eu ponho aqui, vocês veem que eu estou fazendo toda essa análise, eu não estou realizando julgamento moral algum, porque o Espiritismo me deu essa visão. A sociedade vai evoluir, é natural que nós saiamos disso, porque a tecnologia vai progredir, e a tecnologia salva o homem. O Espiritismo é uma religião positivista. E você vê que isso acontece. Na Europa já não existe mais a necessidade de você escravizar seu próprio povo. Desde os anos 60, eles vivem um estado de bem-estar social, promovido pela escravidão de outros povos. Da escravidão indireta? Sim, só que alguma parte do mundo evoluiu, pelo menos já não existe escravidão na Europa. Daqui a pouco isso se expande para o mundo, à medida que a tecnologia vai fazer com que o ser humano não tenha mais necessidade de transformação tão intensa da natureza para promover a homeostase do seu corpo. Mas a questão toda é que não há um julgamento moral nessa minha análise inteira. 1 hora de análise, eu tô falando aqui, falando, minha garganta está doendo. Não existe julgamento moral, vocês veem que eu não falo a escravidão é ruim, a escravidão é boa. Eu entendo que os processos de sociedade humana, eles são orgânicos.
A sociedade, na minha visão, eu ainda vou dar uma aula disso, é um macrocorpo. É assim que eu analisei a realidade e é assim que eu obtive a leitura mais recente, a leitura mais correta da realidade. A sociedade é um macrocorpo, é um organismo por si só. Então ela vai manifestar nos diferentes tipos e fases de desenvolvimento dela características. Essas características não são mutáveis enquanto a sociedade não crescer. A escravidão é uma característica inerente da proto-civilização. A geração e a economia da proto-civilização depende de uma elite. A elite precisa de um fluxo ascendente de valor econômico, de riqueza para si. Então a elite distribui essa riqueza conforme ela acha necessário para os outros órgãos da proto-civilização. Da mesma forma que o cérebro recebe mais energia e o cérebro define aonde a energia biológica que o nosso corpo consome, através da alimentação, o cérebro que vai decidir para onde ela vai, aonde ela vai ser utilizada. Mexer minhas mãos, eu já estou escolhendo utilizar essa energia para isso, para mexer a musculatura. É o cérebro que tem que decidir. Porque o cérebro tem mais condições e é mais preparado para esse fim. A minha análise é essa. Em qualquer sociedade proto-civilizacional humana, desde o Egito Antigo até a França moderna, as elites, elas naturalmente, elas são o corpo mais preparado e mais selecionado daquela sociedade. E ela vai ter mais condições de direcionar para onde o fluxo de energia econômica é mais favorável para a evolução daquela sociedade. Evolução no estado proto-civilizacional é sinônimo de domínio, ou seja, como essa sociedade vai alcançar ápice e domínio. E para isso é necessário escravidão. É necessário você fazer outras pessoas trabalharem para você, não terem vida e não serem humanos. Porque ser humano é aproveitar a vida. Ser humano é ter eudaimonia, é você ter ócio. Ser humano é você ter ócio, é você ler, é você filosofar, é você brincar com a sua família. Mas para algumas pessoas terem isso e a sociedade evoluir tecnologicamente, você precisa de pessoas que trabalhem para elas. Basicamente é isso. Você pode chamar essas pessoas de trabalhadores, de escravos, de servos, de... como os romanos chamavam, tinha os patrícios e os plebeus. Você pode chamar de qualquer coisa. Cada grupo tem uma nomenclatura para as suas hierarquias. Mas é isso. Existem estratos da sociedade. E não existe julgamento moral. Não é errado. Foi o que precisou ser até o momento que economicamente não é mais necessário. Então a sociedade progride e evolui. É automático. É um corpo que funciona por si próprio. Tal período da humanidade foi ruim. Nenhum período foi ruim. Todos coincidiram para que nós chegássemos até aqui. E nós temos que fazer o melhor para que esse daqui passe rápido o suficiente. Para que a era de sofrimento da humanidade acabe. Mas essa era não vai acabar com a nossa vontade. Só vai acabar, como eu falei, quando existir um incentivo econômico. E como eu falei, econômico não é dinheiro. Eu já botei isso na nossa aula passada de teorias sociais, as 5 teorias sociais. Economia faz parte da natureza. É a relação de recursos, da adição e subtração de recursos de um sistema para o outro. Seja o sistema humano, seja o sistema do organismo, seja o sistema social. São sistemas. E eles funcionam através da lei econômica. A lei econômica, na minha visão, só vai mudar quando existir tecnologia para substituir o trabalho humano. Essa é a tecnologia robótica. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui é que o próximo estágio da civilização, nós já não somos mais proto-civilização, na minha visão. O próximo estágio da civilização, a escravidão, só vai acabar quando houverem robôs, máquinas inteligentes que possam se projetar e autogerir a sociedade para que o ser humano possa ser só humano e não tenha mais que trabalhar nem que transformar a natureza. Nós vamos ter máquinas para fazer isso para nós. O nosso corpo social, o organismo social não vai mais precisar setorizar diferentes escalas de seres humanos para cada fim.
E é aí que vai entrar o próximo passo da nossa próxima aula. Como funcionam essas hierarquias dentro da noção de corpo social? Como elas são divididas? Por que elas são divididas dessa forma? Porque existe uma lógica dentro desse macrocorpo da divisão. Determinados seres humanos servem para fazer uma coisa, ou são selecionados e formados mesmo, como se fosse uma fábrica. A sociedade é uma fábrica, de certa forma. Sempre foi. Não é a sociedade só burguesa, contemporânea, como os marxistas dizem. Naturalmente, o corpo vai selecionar determinados órgãos para fazer determinadas funções. Eles vão evoluir para realizar essa função. Os tipos humanos são iguais nas culturas e nas civilizações. Nós vamos estudar isso. Como psicologicamente, já está aqui um spoiler, como psicologicamente cada estrato social é formado especificamente para realizar uma função, para ser aprisionado nessa função, para não sair dessa função e para não conseguir evoluir para outro estrato. Nós vamos estudar isso. A partir dessa noção de comércio e riqueza, nós já entendemos uma coisa. Na nossa civilização agora, que ainda tem traços da característica econômica proto-civilizacional, não se tem felicidade humana, que é necessariamente abundância de condições materiais. Não se tem sem exploração. Então, se você quer ser feliz, esse curso ele não se propõe, como eu falei, para todos. Não é para todos. Conhecimento não é para todos. Não deve ser para todos. Para alguns, para poucos. E logo, os conhecimentos que eu passo aqui, esse grupo de estudos, não é para passar a mão na cabeça das pessoas, não é para falar que todos serão consolados, que o meu fardo é leve. Meu fardo não é leve. Mas é a verdade, é a realidade. Eu estou lendo a sociedade para vocês, para que vocês possam se posicionar de uma forma melhor, para que vocês não sejam enganados pelos sistemas. Não existe igualdade na sociedade, nunca existiu. Só vai existir depois de um determinado nível econômico, que vai ocorrer no futuro. Hoje em dia ainda não existe. A sociedade não é igual. A sociedade não se valora de acordo com valores de igualdade. A sociedade não é justa. A sociedade não se valora de acordo com valores de justiça. Então eu não vou passar a mão na sua cabeça e falar: trate todo mundo bem. Vote em políticos socialistas. Não vote em políticos socialistas. Não apoie o comunismo. O comunismo não seria a condição econômica mais favorável para a sociedade nesse estado tecnológico que nós estamos. Nós não podemos ter igualdade ainda. Não podemos. A não ser se você quiser acabar com a sociedade. Mas a questão toda é a visão que eu estou passando para você. Eu estou tirando a venda dos seus olhos, a máscara dos seus olhos. Eudaimonia, você ser humano, para você ter eudaimonia, é necessário que você tenha condições materiais. Você não vai ter condições materiais nesse tipo de organização social que nós ainda estamos sem exploração. Ou seja, eu estou pondo uma condição aqui, de que para você ser feliz, você tem que ser privilegiado. É fatídico. Por que que os países mais desenvolvidos, como a Suécia, esses que eu vou usar sempre de exemplo, o estado de paraíso ariano que eles construíram baseado na escravidão do planeta inteiro, por que que eles são mais felizes, têm a qualidade de vida melhor? Porque eles têm condições materiais para isso. Essa é a dura verdade. Eles só têm essas condições materiais porque eles exploram metade do planeta Terra, sem parecer que estão explorando. Os sistemas econômicos são muito discretos. Você vê que as pessoas... Ninguém sabe disso. Não é porque é escondido, é porque as pessoas não percebem a sociedade, mas ninguém percebe isso. Que o Brasil gera riqueza para esses países. Nós sustentamos o estado de bem-estar social desses países. Nós não. Eu não faço parte disso, graças a Deus. Mas os nossos pobres são pobres porque alguém pega um pouco da riqueza que eles produzem. E são essas nações. Então, essa condição que eu estou colocando aqui. Você não vai conseguir ser humano se você não tiver condições materiais de proporcionar elementos de tempo para a sua humanidade. Se você não tiver tempo para ler, se você não tiver tempo para estudar, se você não tiver tempo para viajar, para comer.
Isso é que é ser humano. Ser humano é você aproveitar o mundo. É você aproveitar o seu intelecto, as capacidades que Deus te deu. É você se comunicar com o divino. Isso é humano. Você não vai conseguir ser humano. Você não vai conseguir expressar eudaimonia, felicidade, florescimento, se você não tiver privilégios. A sociedade é composta de privilégios. Você não vai ter privilégios de graça. Ninguém tem privilégios de graça. Você tem que saber dominar as pessoas, como está escrito aqui. Dominar, através da força ou através da inteligência. E você vai ter que usar os mecanismos que a sociedade já existem na sociedade para saber evoluir de acordo com o que você quer alcançar. A sociedade não é justa, a sociedade não é igual, não é fraterna, e não vai ser pelos próximos séculos. A escravidão ainda existe, só que ela é uma escravidão econômica, discreta, política. Elas existem para gerar riqueza para a sociedade funcionar, para essa riqueza ir afluentemente para um topo, e para as pessoas que estão no topo poderem aproveitar suas vidas, poderem ser humanas. E essa condição é necessária para o nível tecnológico que a nossa sociedade está. Sem isso, ninguém seria humano. Então, para que poucos sejam humanos, muitos têm que ser máquinas. E existem, óbvio, eu estou pondo num papel preto e branco, mas existem diversas nuances entre isso. Não é, todo mundo é escravo, todo mundo é senhor. Existem nuances entre isso. Existem alguns que são mais escravos que outros mais senhores que outros. São degradês, são graus. Mas, basicamente, dividindo é isso. E é assim que funciona. E a partir do conhecimento que eu acabei de te passar, como funcionam os processos de riqueza e comércio no nosso estado civilizacional, que ainda conserva traços do estado econômico proto-civilizacional, você vai saber o que você vai fazer da sua vida. Eu não vou dizer o que você tem que fazer. Mas é assim que funciona a sociedade, eu estou te explicando. O que você vai fazer com isso? Você que sabe. Mas cada um vai alcançar a felicidade de acordo com o seu modelo, com a sua natureza. Não sou eu que decido. Não sou eu que tenho um modelo de felicidade. Não existe isso. Cada ser humano é único. Mas você precisa, pelo menos, ter conhecimento de como o território funciona, para que você possa se mover por ele. Eu estou te passando isso, só isso. E é isso, eu já falei demais. Se ficar aqui eu vou falando mais 2 horas. Na próxima nós vamos entrar na psicologia da natureza dos tipos humanos. Porque se eu acabei de concluir que a escravidão, que o processo de extração de riqueza, de fazer outros seres humanos produzirem coisas para você, é natural, então logo chega seu pensamento de que a sociedade, sendo um macrocorpo, um macro-organismo por si só, ela vai ter meios naturais de manter esse sistema estável. Uma homeostase do sistema da sociedade. Como se a sociedade fosse um corpo mesmo. É assim que eu vejo, pelo menos. Um corpo vivo, um macro-inteligente. Ela vai ter meios naturais de autossustentar essa harmonia intrínseca. E vocês vão ver que é assim. Eu vou analisar psicologicamente, vou trazer exemplos históricos para mostrar que é assim, sempre foi assim. E que existe um sistema, uma força, um macrocorpo. Eu prefiro simbolizar assim. Existe um organismo ali, uma inteligência agindo por detrás da sociedade, que não são seres humanos. É por isso que eu ponho a sociedade como um macrocorpo. É como se fosse um animal mesmo, acima dos seres humanos. E esses sistemas desse organismo agem, não importa o período histórico, o ecossistema ou a genética do povo que nós estamos analisando. São sempre os mesmos padrões. Nós vamos ver isso na próxima aula. Senão eu vou ficar aqui mais 1 hora falando. E eu preciso viver, preciso fazer minhas coisas. Então é isso. Eu espero que o conhecimento de hoje tenha te ajudado um pouco a perceber mais o mundo.